Programa não recomendado para menores de 10 anos. O programa de hoje ele é para fazer a gente pensar, porque todo mundo acha que uma mentirinha, por que eu vou dizer que eu não queria atender, que eu não queria falar, vai chatear a pessoa, melhor dizer que eu não estava. Mentirinhas assim que achamos que não faz mal algum, mas a maior prejudicada é a nossa alma. Escuta a sabedoria com a qual a irmã Zélia vai falar desses detalhes quando nós passamos a mentir sem necessidade. E hoje a coisa está tão chata, está tão feia, que antigamente, lembra da história do pelo do bigode, né? Porque não precisava assinar nada para comprovar a veracidade de algo. Isso nem existe mais. Então vamos dar uma olhadinha o que a irmã Zélia tem para nos falar. Bem, quando a gente vem falar, eu gosto muito de falar sobre a mentira. Por quê? Porque a palavra de Deus tem 2 textos assim maravilhosos que fala do quanto que a mentira ela tem uma força satânica. É por isso que já diz a Bíblia, né, que o pai da mentira é o demônio. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente poder entender o quanto que a mentira não só adoece, a mentira mata. Quando nós lemos o texto de Daniel, aonde fala da história de Susana, e a gente vai ver que 2 rapazes inventam uma mentira a respeito desta moça. E é tão incrível o texto, eu assim particularmente, eu leio esse texto e eu fico meditando, né? Quanto que, na verdade, nós precisamos crescer na verdade. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Deus já disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele já, em todo momento, está nos ensinando a ser o quê? Verdadeiro. Eu preciso aprender a verdade. E a verdade é uma libertação de exorcismo. Eu digo para você que quando uma pessoa, uma mãe educa um filho a dizer a verdade, ela está ajudando esse filho a lidar com forças malignas. Esse filho, ele adquire uma autoridade profética em dizer a verdade. Eu creio que esta verdade, o nascimento desta verdade, já vem dos ensinamentos dos pais, porque eu lembro muito bem do meu pai e da minha mãe, desde muito pequena, meu pai e minha mãe falando para mim, minha filha, é o seguinte, na vida a gente só tem o nome. E é tão bonito, porque antigamente a gente não precisava de um papel para assinar as coisas. A gente só precisava da verdade, da palavra. E então, meu pai dizia assim, a gente precisa ser verdade. Mesmo que você fizer uma coisa muito difícil de ser falada e que possa até assustar os pais, mas usa da verdade. Porque a verdade vai dar a garantia da gente confiar em você de novo. Então, pode ter certeza que através de Santa Teresinha, que dizia, né, a Santa Teresinha, vocês sabem que eu sou apaixonada por ela, e Santa Teresinha, então, ela quando ela fazia uma coisa errada, ela não deixava as irmãs contar para o pai. Então ela dizia assim, eu vou dizer primeiro. E ela saía correndo, e ela dizia, papai, eu fiz isso, isso, isso. Não tem problema, minha filha. Aí abraçava ela e cobria ela de beijo. E ela dizia, eu gosto de dizer a verdade para o meu pai, porque sempre eu ganho os beijos dele. Então, coisas de Santa Teresinha. Mas eu também aprendi isso do meu pai, da minha mãe, a dizer a verdade. Até quando eu fui tendo consciência, né, desse dia da mentira,
que tem em abril, eu fui educando as pessoas. Nós vamos, como cristão, proclamar o dia da verdade. Que nesse dia que todo mundo inventa uma mentira, mas é uma brincadeira. Não, nós não podemos brincar com coisa séria. Nós vamos proclamar que esse é o dia da verdade. Então nós vamos usar da nossa verdade. Então esta verdade, ela cresceu dentro da minha vida, porque eu fui vendo que o caminho da verdade é um caminho de exorcismo. Você diz, olha, eu errei, eu fiz isso, não tinha a intenção, mas eu pratiquei. O que vai acontecer? Você vai ganhar a confiança das pessoas pela tua humildade e por você dizer a verdade. Bem, então a palavra de que eu estava dizendo para vocês, esta palavra dá o quê? A palavra de Daniel na história de Susana, e depois a gente vai ver também a Ananias lá no Novo Testamento, também que mente. E o resultado dessa mentira é a morte. Eles são mortos. E a gente vai ver na palavra de Deus, teve outras pessoas que mentiram. Não é só eles não. A gente vai ver também que Abraão mentiu. A gente vai ver que Sara mentiu. A gente vai entendendo a palavra e depois a gente vai lá na história de Jacó e Esaú, né? A mãe acaba provocando também uma mentira ali na vida do filho, fazendo ele ser Esaú, sendo que ele não era. E o pai dá a bênção, e você sabe que naquela época a bênção, depois que o pai dava uma bênção, era como se tivesse assinado um contrato diante de um cartório e não tinha como revogar, não tinha como mais mudar esta posição. E ali a gente vê que quantas consequências negativas Jacó e Esaú teve que viver na vida por causa da mentira. Então, quando a gente diz que a mentira, ela adoece, ela não só adoece, ela mata as pessoas, ela destrói as pessoas. Quando a gente quer, e por isso que Deus, Ele revelou de uma forma muito clara para nós que Ele é o caminho, a verdade, e Ele é a vida. E quando a gente vai lá em Efésios, a carta de Efésios também vai dizer que nós precisamos viver 3 palavras, que é a bondade, a justiça e a verdade. Então, quando nós vivemos a verdade em tudo, não podemos viver a verdade pela metade. Em tudo, eu preciso, em primeiro lugar, usar da verdade comigo mesmo. Que é um exemplo, eu que atendo muitas pessoas, as pessoas rezam uma novena. E elas, muitas vezes, elas não vão até o final da novena. Então, elas fizeram o quê? Elas fizeram um compromisso com Deus e não foram fiéis neste compromisso. Não é com as pessoas, é com Deus. E a Bíblia diz, se você fez um propósito diante de Deus, se você fez um voto diante de Deus, você deve cumprir. Então, quem que precisa dessa oração? É Deus? Não. Deus já é santo, ninguém vai mudar a essência de Deus, que é amor. Deus não precisa de nada, mas quem precisa sou eu e você. Então, se a gente usa desse caminho para ser, em primeiro lugar, verdadeiro comigo mesmo, quantas pessoas que falam, olha, eu vou fazer esse caminho de cuidar da minha saúde durante 1 ano, e não cuida, é uma mentira. Você usa o tempo todo da mentira sem você perceber que você está fazendo exatamente o plano e o projeto do demônio. E o demônio gosta disso, gosta de gente mentirosa, gosta de gente falsa, gosta de gente que não tem compromisso, de gente que não é fiel, porque é a brecha que ele tem para poder trabalhar. E olha que o demônio não dorme, ele trabalha mesmo. Então, esse caminho da verdade, para mim, quando eu coloco esta verdade em prática, que é muito diferente, eu não só ganho vida, saúde, mas como eu ganho o céu, que é muito maior, que Deus, Ele se alegra demais com o nosso esforço. E mesmo que eu não consiga, por exemplo, cumprir a minha meta, mas eu me esforcei, eu lutei, eu desejei, para Deus já é válido. Porque a palavra do Salmo diz, Salmo 36, que o desejo do coração do homem, para Deus, é o que Ele quer, já é válido. Porque cada vez que você
coloca em exercício um fruto do Espírito Santo, você é batizado no Espírito de novo. Você tem um Pentecostes de novo na tua vida. Isso que faz de você uma pessoa santa, uma pessoa que brilha a glória de Deus. Então que você coloque isso em prática. Pois é, pessoal. É a verdade que nos salvará e que nos libertará. Então, liberte-se. Se você não tem o hábito, e você tem, aliás, o hábito de fazer umas coisinhas assim, contar uma mentirinha aqui, outra ali, para não magoar um, não magoar outro, vamos começar a observar e se corrigir. Porque é como a irmã Zélia diz, que somente a verdade nos libertará.